Quando uma nave espacial em forma humana aterrissa na Terra, o mundo fica sob a ameaça de uma criatura robótica com superpoderes. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme O Grande Dave de 2008. Então preparem-se, é hora do recap! No meio do espaço sideral, um objeto voador não identificado viaja até o planeta Terra. Depois de atravessar a atmosfera, ele segue em direção à janela do quarto de Josh, um garoto que observava o céu com seu telescópio. Josh se assusta, mas consegue desviar do objeto, que ricocheteia pelo quarto até cair no seu aquário. Ao ouvir o barulho, a mãe do garoto, Gina, aparece e Josh explica o que houve, mas ela não acredita e diz pra ele ir dormir, pois já está tarde. Depois que ela sai do quarto, Josh vai ver o objeto voador e misteriosamente ele começa a sugar toda a água do aquário em um pequeno redemoinho. 3 meses se passam e uma enorme bola de fogo cai no planeta, bem próximo da Estátua da Liberdade. No entanto, em vez de um meteoro ou cometa, o corpo celeste tem a forma de um ser humano, vestindo terno e gravata brancos. Apesar de se parecer com uma pessoa, esse ser vindo do espaço consegue restaurar o seu corpo e roupas com tecnologia avançada e se move de maneira robótica. Alguns minutos depois de sua chegada, ele vai até um barco onde tem o seu primeiro contato com os seres humanos. Uma senhora sorri com gentileza para ele, mas o sujeito misterioso devolve o sorriso com caretas muito estranhas. Longe dali, em uma delegacia de polícia, o sargento manda 2 de seus agentes, Steve e Dooley, irem verificar a queda da bola de fogo. Mal sabem eles que o sujeito que veio do espaço está no meio de Nova York, descobrindo mais sobre os humanos e seus costumes. Ele imita os gestos das pessoas, fica na frente quando uma família tenta tirar uma foto e até brinca com o boneco que solta bolhas de sabão. Por fim, ele tenta atravessar a rua, sem saber que o sinal mandava os pedestres pararem, que é atropelado por um carro que o arremessa para longe. Por coincidência, a motorista do carro é Gina, que corre desesperada para ajudar o pedestre. Apesar do acidente ter quebrado suas pernas, o sujeito se levanta sem dificuldades e vai embora, antes que ela possa ajudá-lo. Minutos depois, ele se esconde em um beco e é revelado que o tal sujeito é na verdade uma nave espacial. Ela é pilotada por seres alienígenas semelhantes aos humanos, porém de tamanho minúsculo. Eles são nomeados de acordo com o número em seus uniformes e são liderados pelo capitão, que criou a nave baseado em sua aparência. Ele então analisa os danos da nave pelo atropelamento e pede a sua equipe para fazer os reparos necessários. Logo em seguida, ele relembra a sua equipe sobre a missão principal, recuperar o orbe que caiu na Terra. Os alienígenas precisam dele para coletar o sal presente nos oceanos, pois essa é a principal fonte de energia do seu planeta chamado Nil. Para sorte deles, o beco onde eles se esconderam fica bem ao lado da casa de Josh, o mesmo garoto que encontrou o orbe. Inclusive, ele está prestes a ir à escola, porém ao olhar na janela, ele vê a nave que parece uma pessoa parada no beco e avisa sua mãe. Os dois vão até lá e Gino reconhece do acidente. Ela tenta se desculpar pelo que houve, e todos os alienígenas dentro da nave ficam nervosos sobre como vão responder ao seu primeiro contato humano. Por fim, o capitão aciona o viva-voz da nave para conversar com Gina, mas o som emitido é tão agudo que dói nos ouvidos dela e de seu filho. A tripulação logo resolve esse problema e o capitão diz que aceita as desculpas dela, mas a moça também faz um convite para ir à sua casa. Ao chegarem lá, Gina oferece um copo d'água e pergunta qual o nome do sujeito. Sem ter uma resposta pronta para isso, o capitão pede a tripulante 3 para listar os nomes mais comuns do mundo e então decide se apresentar como Dave. Os dois continuam a conversa até que em um dos armários, Dave encontra uma foto de Josh com o orbe em sua mão. Agora que sabe onde o seu alvo está, ele se despede de Gina e parte em busca do garoto. No caminho para a escola, as roupas formais de Dave começam a atrair muita atenção das pessoas ao redor. O capitão então ordena que eles procurem um lugar para mudar o visual, e a tripulação leva Dave até uma loja de liquidação de roupas. Depois de escolherem uma camisa, a equipe tenta fazer Dave vesti-la. No entanto, os controles da nave não estavam prontos para essa manobra, e Dave
Dave fica preso na roupa. Ele tenta se soltar, mas em vez disso, se atrapalha todo e começa a derrubar tudo na loja. Felizmente, um dos atendentes o ajuda a escolher uma roupa confortável, só que ainda falta pagar por ela. Dave usa o seu scanner para copiar o modelo do dinheiro, e ao entrar no provador ele começa a produzir várias cópias que saem por um lugar muito estranho. Agora com roupas mais normais, a tripulação segue o seu caminho em busca de Josh. Enquanto isso, o garoto brinca com o Orb na escola, porém um valentão da turma toma o brinquedo dele à força. Minutos depois, Dave encontra a escola e vai até a sala de Josh. Os dois conversam e o menino diz que o Orb foi tomado pelo demente da sua sala, mas que o garoto já foi embora. Os dois concordam ir atrás dele em uma loja que ele costuma frequentar, porém não o encontram. De repente, dois ladrões armados aparecem no local e exigem o dinheiro da loja, enquanto mandam todos se deitarem no chão sem resistir. Todo mundo ao redor obedece os bandidos, menos Dave, que encara os dois sem se mexer. O ladrão aponta sua arma para ele e essa atitude deixa o tripulante número 2 tão furioso que ele pede ao capitão para dar o que eles merecem. Para piorar, um dos bandidos tenta dar um soco no rosto de Dave, porém o bicho bugado bloqueia o ataque facilmente com apenas uma mão e logo depois arremessa o demente em uma pilha de refrigerantes. Em seguida, o outro bandido aponta o revólver para o rosto de Dave, mas com um só apertar de dedos, ele esmaga o cano da arma e a joga fora. O ladrão foge desesperado e Josh, impressionado com as habilidades do seu novo amigo, o convida para ficar em sua casa até encontrarem o Orb. O tripulante 2 não gosta dessa ideia, só que o capitão diz que eles precisam de um guia para encontrar o artefato. Então os dois vão até a casa do garoto, que cada vez mais fica impressionado com Dave ao ver ele jogando videogame usando apenas uma mão. Segundos depois, Gina chega em casa e Josh conta tudo o que aconteceu. Sua mãe agradece a Dave por ter salvo a vida do seu filho e o convida para o jantar. Enquanto isso, perto da Estátua da Liberdade, os policiais Dooley e Steve checam o local onde a bola de fogo caiu. Depois de limpar o local e usar o gesso para criar uma forma, Dooley fica surpresa ao ver que o objeto caído na terra tem um formato igual ao de um rosto humano. Ele ainda não sabe, mas esse rosto é o de Dave, que longe dali está jantando com Gina e Josh. Depois da refeição, a nave vê um quadro pendurado na parede e o capitão pergunta do que se trata. Gina explica que aquela imagem é de um coração e que ela representa o maior sentimento humano, o amor. Isso é mais uma coisa que os tripulantes da nave não compreendem, mas Gina explica que algum dia Dave vai entender quando sentir isso pela primeira vez. A conversa segue muito agradável, porém Dave decide ir embora à procura de um lugar para descansar. Após andar um pouco, ele encontra um morador de rua que lhe oferece o seu único cobertor. A tripulação fica impressionada com esse ato gentil e decidem aceitar o convite. Com a nave em modo de descanso, a tripulação vai descansar, porém o capitão e a tripulante 3 ainda estão curiosos sobre a humanidade. Os dois se encontram na cabine de comando e ela diz que encontrou algo que os humanos adoram, o clássico filme natalino A Felicidade Não Se Compra. Ela e o capitão decidem assistir e se emocionam com o filme, a ponto de que por um momento ambos deixam escapar os seus sentimentos um pelo outro. Porém, antes que possam corresponder a isso, eles voltam à razão e decidem seguir com seus trabalhos. Na manhã seguinte, os dois policiais voltam para a delegacia e mostram sua grande descoberta. Eles dizem que um alienígena com forma humana deve ter caído com a bola de fogo, porém o sargento acha tudo isso uma bobagem e manda os dois voltarem ao trabalho. Ainda assim, Dooley não desiste e decide divulgar o retrato falado do tal alienígena, para que as outras pessoas o ajudem a encontrá-lo. Enquanto isso, Dave enfim desperta e o capitão é informado de que a nave só tem mais 12 horas de energia disponíveis. Então ele ordena que todos estejam focados em recuperar o Orb, do contrário não poderão retornar ao seu planeta. No entanto,
entanto, Gina e Josh convidam seu novo amigo para mais uma noite de diversão e o capitão decide aceitar. Juntos eles vão ao parque de diversões e lá Dave participa em uma competição de comer cachorro-quente. Graças ao seu corpo tecnológico, ele consegue engolir todos em velocidade máxima e ainda ganha de brinde um urso de pelúcia. A pedido da tripulante 3, o capitão faz Dave presentear Gina, o que a deixa muito feliz. A noite divertida continua, porém o garoto valentão encontra Josh no parque e começa a atormentá-lo outra vez. Apesar disso, Josh pede pelo orbe de volta, mas o garoto diz que não vai devolver e tenta dar um soco nele. Nesse momento, Dave aparece, segura o braço do valentão e em seguida o coloca pendurado de cabeça para baixo. Graças a isso, o orbe cai do bolso do casaco dele e Dave enfim o recupera. Depois disso, ele coloca o jovem de volta no chão e diz para ele não incomodar Josh outra vez. Com o problema resolvido, Dave e a tripulação já podem ir embora e dar andamento em sua missão. No entanto, Gina e Josh os convidam para continuar no parque e o capitão aceita, mesmo com o tripulante número 2 insistindo para eles voltarem ao trabalho. Então, os três vão até uma barraca para acertar garrafas com bolas de beisebol. No primeiro arremesso, Dave erra, mas o capitão fica tão obcecado em ganhar que arremessa novamente, só que com muito mais força. No entanto, isso faz a bola atravessar a rede da barraca, bater em uma estátua de galo e ser lançada de volta bem na testa de Dave. Por causa do impacto, a nave é desativada e a tripulação perde o equilíbrio dentro da cabine. Horas depois, Dave é levado para um hospital, onde os médicos tentam ressuscitá-lo com o uso do desfibrilador. Após algumas tentativas, a descarga elétrica não só reativa a nave, como também recarrega toda a sua energia. Gina e Josh ficam aliviados com isso e os três vão embora do hospital. Mas antes de ir, Dave, sob ordens do capitão, convida mãe e filho para o jantar. Esse gesto do capitão se torna a gota d'água para o tripulante 3, que o chama de tolo por querer se unir aos humanos. O líder da nave fica furioso com isso e o manda se retirar da cabine. Depois dessa discussão, o capitão retoma sua conversa com Gina, que escolhe um restaurante cubano para jantarem. Nesse momento, um dos enfermeiros do hospital escuta a conversa e reconhece o rosto de Dave no retrato falado, divulgado por Dooley. Ele então liga para a delegacia e informa ao policial que encontrou seu alvo. Mais tarde, Dave, Gina e Josh aproveitam a noite no restaurante e a tripulação da nave também aprecia esse momento. Após tomarem alguns drinks, Gina convida Dave para a pista de dança. Lá, o capitão tenta controlar o robô para dançar, mas essa habilidade não é muito seu forte. Eis que o tripulante 4 decide assumir o comando e logo mostra para todos como é que se faz. Todos seguem se divertindo, entretanto o tripulante 2 acha tudo isso inaceitável e organiza um motim contra o capitão junto a outros colegas da nave. Não fosse ruim o bastante, Dooley e Steve chegam até o restaurante cubano e ordenam a prisão de Dave. Os dois o levam até uma sala de interrogatório para descobrir quem ou o que ele é. Enquanto isso, o tripulante 3 e seu grupo chegam na cabine de comando e anunciam a todos que irão tomar o controle da nave. O capitão tenta impedir esse ato de rebeldia, mas é rendido pelo grupo do tripulante 3, que logo se nomeia o novo capitão da nave. A situação entre os tripulantes fica cada vez mais tensa, enquanto do lado de fora, Steve se cansa de esperar por uma resposta de Dave e chama Dooley para conversar fora dali. Os dois debatem sobre o que fazer com o prisioneiro, sem suspeitar que dentro dele, toda a equipe se vê dividida diante da rebelião do tripulante 3. Mesmo assim, o novo capitão anuncia que a partir desse momento, sua espécie e os humanos estão em guerra. Sua primeira ordem com esse novo cargo é sair daquela sala, então ele ordena que a tripulação ative a arma de prótons, localizada em um dos dedos da mão de Dave, e a nave prontamente mira na parede e dispara uma enorme onda de energia. O tiro da sua arma assusta os policiais, que sem pensar duas vezes, disparam as suas armas contra a nave alienígena. No entanto, Dave ativa o seu escudo de calor, na forma do seu traje todo branco, e bloqueia facilmente os disparos. O confronto com a polícia faz a tripulação da nave ficar
entrar em pânico, sobretudo o tripulante 17, que salta da orelha de Dave e cai em um copo de café. O embate continua e os policiais descarregam suas armas contra a nave, porém nada adianta contra o seu escudo protetor. Dave então parte para a saída e encontra Gina e Josh, que aguardavam por ele ali. Porém, sob o controle do tripulante 2, ele ignora os amigos e dispara novamente sua arma para fugir dali. Do lado de fora, mais viaturas cercam a nave alienígena, só que Dave dispara contra uma delas, que salta com a explosão e quase esmaga os policiais. O tripulante 2 se diverte com isso, porém ele precisa se apressar e ordena a número 3 para mostrar a rota mais rápida de volta à Estátua da Liberdade. Porém, ela sai da cabine e parte até a cela onde o capitão está. Ao chegar lá, ela dá fim em um dos guardas, tira as algemas do capitão e os dois se unem para desativar a nave, antes que algo pior aconteça. No entanto, os dois acabam sendo rendidos por mais guardas e levados de volta à cabine. Ao ver os dois traidores, o tripulante 2 decide expulsá-los dali, e com um comando no painel ele os manda para fora da nave, através do nariz de Dave. Fora da nave, os dois agora estão em perigo, pois são seres minúsculos em um mundo gigantesco. De repente, um jogador de basquete solta sua bola perto dali, e ambos precisam fugir o mais rápido possível. Eles correm em direção a um poste, só para serem farejados por um cachorro que passeava por ali. Novamente, o capitão e a tripulante 3 são obrigados a fugir, só que um sujeito com um soprador os empurra acidentalmente para bem longe. O capitão cai em segurança na calçada, só que a número 3 vai parar no meio da estrada e fica com o pé preso em um chiclete. Ele então parte para salvá-la, mas nesse momento um táxi em alta velocidade segue na direção deles. Sem tempo para desviar, os dois se encolhem no chão, passam por uma pequena fresta do pneu e se salvam por muito pouco. Depois disso, o casal procura pela nave e a encontra andando na rua longe dali. Para alcançá-la, o capitão pega um saco plástico e, com a resistência do ar, ele e a número 3 conseguem flutuar em direção a Dave. Ambos estão quase se aproximando da nave, no entanto, um ônibus se choca com um saco plástico e os dois ficam presos no para-brisa. Felizmente, o ônibus se aproxima de Dave e, com o impulso do limpador, o capitão e a número 3 são arremessados e conseguem alcançar a nave. Enquanto sobem nela escondidos, o tripulante 2 ordena que a nave aumente a velocidade, porém ela está com pouca energia sobrando. Então o vilão usa a força de Dave para pegar um táxi no meio da estrada e ordena ao motorista que vá até a Estátua da Liberdade. Ao mesmo tempo, na delegacia de polícia, Steve pede por reforços, enquanto Dooley toma um copo de café e encontra o tripulante 17 dentro dela. O pequeno alienígena explica o que aconteceu e o policial decide ajudá-lo a encontrar a sua nave. Perto dali, Gina, Josh e Mark viajam de carro para encontrar Dave, pois o garoto teme que o seu amigo esteja em perigo. Finalmente, Dave chega até a Estátua da Liberdade, onde aterrissou no planeta Terra. Então, sob o controle do tripulante 2, ele pretende jogar o orbe no meio do mar para recolher o sal da água. Os demais membros da tripulação avisam que, se ele fizer isso, o meio ambiente do planeta sofrerá um grande desequilíbrio e toda a vida estará em perigo. No entanto, o vilão não se importa com isso e ordena que o orbe seja lançado em alto mar. Por sorte, o capitão e a tripulante 3 chegam a tempo na sala de máquinas e acionam controles secundários de Dave. Graças a isso, a nave para o movimento do seu braço para não lançar o orbe, mas o tripulante 2 não desiste e luta pelo controle da máquina. Depois de lutarem entre si, a nave se desequilibra e solta o orbe no mar, que começa a criar um enorme redemoinho com seu imenso poder. O fim do planeta Terra está próximo, mas o capitão retorna para a cabine de comando e ordena que o número 2 seja expulso dali. O vilão tenta resistir, porém a tripulação decide seguir as ordens do verdadeiro capitão e manda um demente para ser preso na parte traseira da nave. Com isso, o capitão retoma o seu posto. No entanto, o orbe continua a absorver a água do planeta. A única alternativa é usar a energia que resta de Dave para sugar o orbe,
Porém, se fizerem isso, não haverá mais energia para retornarem ao seu planeta. Diante desse dilema, o capitão e os demais tripulantes aceitam salvar a Terra, e a energia que resta é direcionada para o braço direito de Dave. Através dele é emitida uma forte energia magnética, que atrai o orbe até a sua mão. Dave imediatamente o joga no espaço, e o orbe se desintegra, salvando a Terra da sua destruição. Pouco depois, Gina, Josh e Mark encontram Dave, que está completamente sem energia. Junto deles também aparece Dooley, o tripulante 17 e Steve, que aponta sua arma em direção à nave alienígena. Sem ter energia para ativar os escudos, qualquer disparo será fatal para a nave e sua tripulação. Ciente disso, Josh parte para ajudar o seu amigo, e ao lembrar do que aconteceu no hospital com um desfibrilador, ele pega o taser do policial e o usa em Dave. Com essa descarga elétrica, a nave recupera completamente a sua energia, toda a tripulação comemora, e o capitão sai pela comporta de cima, ou seja, pela boca de Dave. Ao encontrar os seus amigos pessoalmente pela primeira vez, ele explica para todos quem eles são e por que chegaram na Terra. Com tudo explicado, o capitão agradece a Josh por sua coragem e a Gina por ter lhe ensinado o amor, algo que ele descobriu com a tripulante 3. Então toda a tripulação se prepara para voltar ao seu planeta, mas antes o número 17 sai do bolso de Dooley e pede que ele o coloque de volta na nave. Com o time completo, são ativados os propulsores de Dave para viajar ao espaço, só que antes de decolar, o FBI aparece e prende a nave com uma rede. Em questão de segundos, vários agentes aparecem para levá-lo, mas a tripulação consegue escapar pelo módulo de fuga, localizado no pé de Dave. O pé se transforma em um foguete e segue de volta ao seu planeta, com apenas Gina e Josh vendo e se despedindo dos seus amigos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se encontrasse uma nave como o Dave andando por aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!